Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus, né? Você não está aqui por acaso. Eu também não. Nós vamos estar aqui, o pessoal de casa aí também, os irmãos, né? Eu desejo a paz do Senhor, né? Que o Senhor venha estar nos conduzindo aqui agora, né? Que o Espírito Santo venha nos levar a toda a verdade, né? Que Ele que nos conduz a toda a verdade, né? Vamos estar fazendo um momento de oração aqui, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, Senhor, de palavras, de pensamentos que não são do teu agrado, Senhor. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Senhor, por cada vida aqui, aqueles que estão em casa, Pai, que o Senhor vai de encontro de cada um, Senhor. Oh, Pai, que nessa noite venha haver restauração, libertação, salvação, Pai. Que o Senhor venha estar falando a cada coração, em nome de Jesus. E te peço também para aquelas pessoas que estão aí sofrendo, Pai, com essa enchente, Pai, que o Senhor venha estar visitando cada lar, Pai. Vai de encontro a cada vida, venha trazer o seu conforto, o seu amparo, o seu refrigério, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de estar lendo um texto aqui, lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Vai jogar lá, não? Os irmãos acharam aí? Amém? Mateus 11, do verso 28 a 30. Vamos esperar a irmã ali. Ah, já jogou lá. Achou aí? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Amém, irmãos? Essa passagem aí, irmãos, eu vejo assim como um convite do Senhor Jesus, Ele nos fazendo um convite assim de casamento, e também ao mesmo tempo, que quem está cansado? Quem está sobrecarregado aqui? Quem está cansado dessa vida? Quem está cansado das tribulações desse mundo? Né? E Ele nos convida, né? Ele, manso, porque eu sou manso e humilde de coração, né? A gente vê também, gente, que não é Covid, o que está passando, a situação que a gente vive hoje, né? Não é um Covid, é um convite que Jesus está fazendo para nós, para a gente se chegar a Ele, né? É o tempo de arrependimento, de nos voltarmos para Jesus, né? É o tempo de, tempo de restauração, né? Tempo de restauração. E é tempo da gente fazer uma reflexão, né, de tudo que o Senhor tem feito, apesar de, né? Muitas das vezes agora quando eu coloco no grupo lá, eu peço oração, como tantas pessoas estão passando por necessidade, pessoas que estão partindo aqui, igual a irmã hoje me deu a notícia aqui, que é uma irmã muito querida lá da igreja, lá ela partiu, ela era muito amiga da minha irmã, a irmã Neide, né? Então ela já está lá na casa do pai. Aí só foi Covid? Não, foi um infarto que ela teve. Nós vamos morrer, gente. Tem uma má notícia, nós vamos morrer, mas tem uma boa notícia, Cristo ressuscitou, e a ressurreição dele é o penhor da nossa salvação, da nossa ressurreição e da nossa salvação, né? Eu queria que vocês começassem a colocar, podia colocar o slide aí? O estudo?
Amém. Não vai passar não. Gente, restauração, 2022, o ano da restauração. O pastor Entino pediu para estar falando sobre esse tema, sempre que for ministrar, está falando, né? E ele, no dia que ele me falou, pastor, não vai dar essa semana que vem vai dar. Ele até trocou o horário aí. Aí eu falei assim, domingo, pastor, tem muita coisa, restauração, a palavra de Deus toda fala de restauração, né? O Salmo fala de restauração, o Salmo 119, 135 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? E o Salmo 126, né? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem ri, como quem sonha, né? E pode passar. A verdadeira restauração, né, ali, restauração, Isaías capítulo 11, eu não vou estar falando, aí fala da restauração, a restauração futura, que vai ter, né, onde não vai haver mais pranto, não vai mais choro, não vai ter morte, não vai ter enchente, amém? A chuva é boa, gente, às vezes a gente olha para a chuva assim, a gente vê manga, né, tem que dar graças a Deus, mas também tem as pessoas que estão sofrendo, mas por causa, a Cláudia acabou de falar aqui, por causa do pecado, né? Pode passar. Quando analisamos a palavra restauração, segundo o dicionário Aurélio, restauração, ação de recuperar ou de reparar, conserto, recuperação, trabalho que é realizado numa obra de arte ou de construção faz com que suas partes deterioradas sejam restabelecidas. Pode passar. Aí eu achei legal, gente. Quando você vai fazer uma coisa, você calcula. Você senta, senta ali, vai medir o que vai gastar, como é que vai fazer. Você chama um profissional para poder estar fazendo. Aqui é um arquiteto, aqui está um pintor, está um outro ali, um vidraceiro, um pedreiro, né? Você chama um profissional da área para fazer aquela restauração. Aí quando você não chama um profissional, né? É complicado, né, gente? A gente tem muita dor de cabeça, né? Eu estou falando isso para as coisas materiais. Isso aí para trazer para a nossa vida espiritual. Amém? Pode passar. E quando alguma coisa dá errado, ou quando as coisas não vão bem, olha lá, com a mão na cabeça, não passa, um minutinho. E quando as coisas dão errado, ou quando as coisas não vão bem, a gente vê ali, ó, ela não chamou um profissional para poder fazer a obra, ela ficou toda desorientada. E muitas das vezes a gente faz isso. A gente não chama o profissional, o Espírito Santo de Deus, para estar nos orientando. Provérbios, a palavra de Deus fala que há caminhos que para o homem parecem bons, mas acabam em caminhos de morte. Então a gente tem que estar sempre buscando a orientação do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo ia nos dirigir a conduzir a toda a verdade. E a verdade a gente sabe que é Jesus. O Senhor Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em João 8:32, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Lá em Isaías capítulo 1, se não me engano, verso 3 lá, né? Estou citando aqui para correr, que tem muita coisa, viu, gente? Que eu falei com o pastor Entino. Pastor Entino, toda hora falava restauração. Cada dia, noite que eu estava dormindo, diante de Deus, viu, gente? Eu estou falando isso aqui diante de Deus. Toda hora que eu estava dormindo, vinha restauração, restauração. Que restauração é essa? Restauração, nós sabemos que nós temos que estar sempre restaurando a nossa vida com Jesus, a nossa vida espiritual. Vou contar um breve testemunho aqui, né? Eu estou fazendo pilates, né? Eu estava sentindo uma dor aqui assim na escápula, que eu não estava conseguindo segurar nem a gaiola do passarinho aqui para tratar deles, para colocar para fora, gente. Aí eu falei assim, eu estava fazendo por minha conta. Você lembra que eu falei ali? Olha lá, com a mão na cabeça, desesperado. Isso acontece com a gente que é cristão e a gente que não conhece a Jesus, né? Quando a gente quer fazer as coisas pela metade, eu estou passando por situação igual, é muita coisa, gente. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aí eu procurei o profissional da área, eu estava fazendo por minha conta, punha na internet lá, via fazendo os exercícios e estava fazendo tudo errado. Aí que eu disse, eu tenho que ir no médico. Teve um dia que eu não aguentei levantar, eu falei assim, eu vou no médico. Fui no posto, me deram a injeção, aí mandou fazer um raio-x, fiz o raio-x.
Aí o médico falou, você está com um problema aqui, né, vai ter que fazer 20 sessões de fisioterapia. Aí eu falei assim, eu posso fazer Pilates? Porque eles falaram que o Pilates é muito bom. Aí eu comecei a fazer o Pilates, a menina, eu cheguei lá, tinha 20 sessões. Eu falei assim, acho que só 3 já vai dar aqui, acho que umas 4 vai dar. Aí quando eu comecei a fazer, já começou a melhorar. Aí eu já comecei a gostar daquilo. Aí eu vi que tinha muita coisa na minha vida que precisava ser tratada. A gente está entendendo, né, meus irmãos? Eu começava a alongar assim, falava com a menina assim, está rasgando, assim, é para rasgar mesmo. Jesus é assim com a gente, quando Ele começa a tratar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Né? Então começou a rasgar assim, gente, eu disse, não, é bom demais. Aí eu comecei, aí saímos de férias. Aí quando eu voltei, eu falei ao Espírito Santo, a vida cristã não sai de férias também, viu? Você saiu de férias com o seu corpo. Você ficou mais ou menos ali fazendo exercício em sua casa, mas a nossa vida cristã, nós não podemos sair de férias. Apesar dos desânimos, das coisas que o inimigo coloca no nosso coração, né? Então a gente não pode parar, viu, gente? Não desanima, viu? Amém? Pode passar. Restaurar algo que foi destruído, muitas vezes é mais difícil que começar tudo de novo. Reformar uma casa ou um objeto não é fácil, mas é muito bom e às vezes fica muito melhor que antes. É muito recompensador ver algo que antes estava acabado ser renovado. Assim é Deus com a gente. Quando um pecador se arrepende, a alegria nos céus. Quando um pecador se arrepende, né? E Deus fica alegre com isso. Quando você reforma uma casa, chega uma pessoa, ficou bonito. Não, ficou bonita a igreja. Como que ficou bonita, gente? Mas essa restauração sempre vai ter, ano que vem, sei lá, vai ter que pintar de novo. Já sempre está tendo que. Então a renovação é uma constante na nossa vida. Tem que ser uma constante, né? O ano da restauração. Vocês estão entendendo? É sempre uma coisa constante, né? A outra coisa também, a questão da restauração, igual a gente viu aquela figura daquela menina descabelando o cabelo. Eu tenho uma loja, né? Aí em frente à minha loja tem um buraco lá, deu um buraco. Aí eu tive que sinalizar, porque estava passando, espirrando e jogando água. Lá o asfalto está precisando de fazer um recapeamento, né? E eles vêm, remendam, e eu falei assim, poxa vida, a nossa vida cristã não pode ficar fazendo remendo nela não. A gente pode ficar fazendo remendo, a gente tem que fazer por completo. A gente pode ficar remendando não. O Senhor Jesus parece que falou uma passagem falando para colocar odres novos em... Como é que é, meu irmão? Depois você... Amém. Então, às vezes a gente quer ficar remendando. Eu vejo a questão do remendo, gente, é quando a gente vai para Jesus, e Jesus fala para a gente começar a caminhar com Ele, e começa a tratar com a nossa natureza pecaminosa, né? Negue-se a si mesmo, né? Mas Ele começa a tratar com a gente, e a gente fica resistindo. E muitas das vezes quando a gente vai para Jesus, a gente não vai para Jesus, a gente vai para uma religião. Muitas pessoas estão aí em filosofias. Aí eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou católico. Não é isso. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A passagem que a gente leu no início aí, aprender comigo, que sou manso e humilde de coração, com Jesus. Eu não tenho que aprender, né? Deus levanta os servos dele para estar e tudo, mas a gente tem que tomar cuidado nessa questão, né? E um maior pecado que eu vejo hoje, gente, tem as obras da carne lá em Mateus 5 também, que fala das obras da carne, as obras do Espírito, a transformação que Deus quer fazer na nossa vida, né? E a religiosidade é muito forte, é uma coisa muito forte. Às vezes a gente acha que não é religioso e né? Infelizmente, né? Então Jesus quer tirar isso da gente, e Mateus, João capítulo 15, vai vindo assim, viu gente, vocês me perdoem. João capítulo 15, Jesus falou assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso aqui nos lava, cada dia que a gente medita, né? Então, vida de oração, meditar na palavra de Deus, igual eu falei com o irmão ali, você almoça, toma café, almoça e janta. E a alma da gente, como é que ela se alimenta? Da palavra de Deus.
A palavra de Deus. Salmo 119, não estou lembrado do versículo aqui, né? O que me consola e vivifica é a tua palavra. O que nos consola é a palavra de Deus. Amém? Pode passar. Um convite à verdadeira restauração. Eu já li o texto aí, né? Mateus. Pode passar, gente. Restauração, precisamos ou não? O que as pessoas pensam sobre restauração? É o carro novo? O casamento restaurado? Quando a gente está em Jesus, quando a gente permanece, João 15 fala, se a gente permanece em Jesus, aí a gente vai dar os frutos, aí sim a gente vai ver essa questão do relacionamento, né? Jesus falou, João Batista falou, importa que ele cresça e que eu diminua, que Jesus venha crescer nas nossas vidas. Amém? Nos dias de hoje, precisamos ou não de sermos restaurados? Eu preciso, viu gente? Todo dia, viu? A restauração é como se fosse um estilo de vida, não é, né? Quando é que começa a restauração? Quando é que começa a restauração? Quando é que termina a restauração? Amém? Pode passar. Ó, não sei se vocês vão ficar chateados comigo. O ano de 2022 não é o ano da restauração. É a continuação do que Deus está fazendo na nossa vida desde o dia em que aceitamos. Oh, glória a Deus. Amém. Pode passar. Quando é que começa a restauração? A partir do momento em que entregamos e confiamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Aí a obra da restauração começa. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele falar. Aí tem a continuação. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Agradar como? Agradar da vontade dele na nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Na verdadeira restauração, o fruto é mudança de atitude, arrependimento, metanoia, que significa também mudança de mente, né? Então, arrependimento também é quando a gente dá razão para Deus, quando a gente reconhece a nossa natureza pecaminosa. Amém? Pode ser até a longo prazo, mas vai haver restauração. Como assim longo prazo? A figura daquela menina lá, com a mão na cabeça. Às vezes a gente fica adiando o agir de Deus na vida da gente. Ou às vezes a gente quer tomar os atalhos, né? Igual quando Jesus estava lá no monte, lá, né? E Moisés e Elias estavam ali. Aí o próprio Deus falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Nesses últimos dias também, lá em Hebreus, fala que Deus tem falado de várias formas, lá em Hebreus capítulo 1. E tem falado nesses últimos dias através do Filho, né? Então a gente tem que prestar muita atenção que os ensinamentos de Jesus, o Sermão do Monte é um passaporte para como é no reino de Deus, Jesus apresentando, mostrando que a contramão, o que é o reino de Deus e o que é o reino do homem, né? A restauração começa quando estamos ligados e permanecemos na videira verdadeira, que é Jesus. João 15, né? João capítulo 15, eu até já citei aqui, né? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tem falado. Se você... E vai falar, permanecer em mim, né? E as minhas palavras permanecer em vós, vocês vão dar o que? Frutos, né? Frutos dignos de arrependimento, né? Em Gálatas fala dos frutos também, né, meu irmão? Gálatas 5, 16, né? A partir do verso 16, fala das obras da carne e fala das obras do fruto do Espírito Santo. Eu estou correndo assim, gente, porque é muita coisa. Está dando para pegar alguma coisa aí, gente? Amém? Glória a Deus. É que é tanta coisa, gente, porque a Bíblia ela é recheada de restauração. É Deus chamando ao povo ao arrependimento, nos chamando, né? Pode passar, irmã. A restauração é quando edificamos a nossa vida na rocha. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Eu sempre falo, gente, não deixa de estar lendo assim, a gente fazer a leitura bíblica e tudo, está lendo sempre assim,
Mateus capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus ensinando ali os discípulos, né, igual eu falei, ele mostrando como que é no reino de Deus. Ele começa lá o sermão falando sobre as bem-aventuranças. Eu achei interessante, gente, que ele fala assim: bem-aventurado os humildes de espírito. Por que o humilde não ficou por último? Por que não, essa sequência, sabe? Estão entendendo? Humilde significa também uma pessoa que é submissa. Quando Jesus falou assim: eu sou manso e humilde de espírito. Humilde é uma pessoa que se submete a outra pessoa. O Senhor Jesus se submeteu ao Pai, assim como nós temos que submeter a Ele. Amém? É uma pessoa humilde, é uma pessoa que não é orgulhosa, que não quer fazer as coisas do seu jeito. E isso aconteceu lá na queda do querubim, né? Ele se exaltou, né? A restauração é uma confissão do pecado. Salmo 32, né? Não vou estar lendo esse salmo não. O rei Davi, quando pecou, ele falou assim: enquanto me calei, né? Davi lá fala: enquanto ele não confessou os seus pecados, seus ossos secaram, atingindo a alma e depois o corpo. Eu falo assim, a questão do perdão. Quantas pessoas têm dificuldade de perdoar, de liberar perdão, assim, o perdão que Deus deu e liberar perdão. E também confessar o pecado. Tiago fala para a gente confessar os pecados uns aos outros para nos sermos curados. Quantas pessoas estão com doença, com câncer, doenças às vezes que são, né, psicossomática. Pode passar, minha irmã. Jesus já consumou a obra da salvação. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus já deu Jesus, né? O pastor que lá na igreja lá, ele costuma, né, vou falar uma coisa aqui, mas ele costuma comentar assim, que a pessoa que vai para o inferno, ela merece uma taça. Ela merece uma taça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ele já deu, é um presente que Ele nos deu, né? E muitas das vezes a gente é que rejeita Deus nas nossas atitudes, né? A restauração é um processo contínuo, é o que eu falei, restauração é um processo contínuo. Enquanto estivermos aqui, até o dia de Cristo, em que seremos transformados para entrarmos na eternidade com Cristo. Está lá em Filipenses 1,6, fala assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até aquele dia, nosso corpo vai passar de restauração para transformação. Nossos corpos vão ser transformados, gente, um corpo glorificado. Só um minutinho. Exemplo, o povo quando saiu do Egito e passaram pelo deserto para serem restaurados, até entrarem na terra prometida. Irmão, nós estamos no deserto, nós estamos caminhando aqui. Tem um autor de um livro que fala assim, que essa vida aqui é um teste. Então o povo ali no deserto, eles estavam sendo tratados, restaurados, e foram poucos que entraram na terra prometida, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus fala no Sermão do Monte também que a porta é estreita, larga, né? Pode passar. Restaurar é voltar ao estado original que era antes. Exemplo, um vaso que quebrou, né? Às vezes a original se pegar e, né? O próprio Senhor Jesus, quando foi interrogado sobre a questão do divórcio, disse: entretanto, no princípio não era assim, falando sobre a questão do divórcio, da carta de divórcio ali, né? Moisés deu carta de divórcio, né? Mas Jesus faz por causa da dureza de coração, né? Mas no princípio não era assim. Quando o Senhor Jesus falou isso, Ele estava remetendo também lá no início da criação, onde tudo começou, criação de todas as coisas, antes da queda do homem e do pecado entrar no mundo. Pode passar. Nós vamos fazer uma viagem no tempo agora, né? Essa eu coloquei só para dar uma descontraída. A Bíblia Sagrada, do início ao fim, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, está repleta de histórias de restauração. Igual o irmão falou semana passada, falou sobre Neemias, né? E Neemias fala muito sobre a restauração ali dos muros, né? O pastor, no primeiro
primeiro sermão falou sobre Abacuque, né? Da gente abraçar essa causa, a causa da restauração, da oração, do jejum, né? Ó, para sabermos o que aconteceu, temos que viajar no tempo. Pode passar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Como sabemos, a palavra de Deus fala isso, que estava tudo perfeito. Pode passagem. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Só um minutinho. Tomar um copo d'água aqui. Amém. Pode passar. Maravilha, gente. Na viração do dia, Deus ia lá ter com Adão, com Eva. Eles tinham relacionamento com Deus. Tinha esse relacionamento, né? Eles estavam ali, os animais. Deus dando as instruções, né? Falou: ó, você pode comer mais da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia dela que vocês comerem, certamente vocês morrerão, né? Pode passar. Estava uma maravilha, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Pode passar, irmã. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, nem nele, para que não morrais. Pode passar. Então, passou? Não, espera aí, volta. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ela já julgou isso aí, né? Sereis como Deus, né? O próprio inimigo, quando ele, na queda dele lá, que ele queria subir aos céus e chegar ao trono de Deus, ser mais do que o Altíssimo, ele já julgou isso aí, já veio com isso, né? E hoje a gente tem isso mesmo. Quando a gente não faz a vontade de Deus, né? A oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, né? Quando Jesus ensinou, falou assim: ensina a gente a orar aí, como é que é isso aí? Né? E falou assim: Pai Nosso que estás no céu, né? Aí vai falar: seja feita a minha vontade? Não, a tua vontade, a vontade do Pai. Venha o teu reino, venha o reino de Deus, né? A gente chamando sempre está assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Pode, serei como Deus. Ela já ficou. Ela já ficou: sereis como Deus. Pode passar. Ela comeu e deu para Adão. Pode passar. Entrou a morte. Com o pecado entrou a morte. E a gente vê o que é hoje, né? Por que nós precisamos de restauração, né? O julgamento, Deus deu o julgamento dele lá, né? A promessa que enviaria da mulher, né, da semente da mulher, enviaria um que pisaria na cabeça, seria ferido, mas pisaria na cabeça da serpente. Pode passar. Um inocente ali teve que ser sacrificado, porque eles viram que estavam nus, né? E o inocente ali, a gente não sabe, às vezes um cordeiro falou, né, que veste roupas, né, sacrificou um animal ali, né, um inocente, né, para cobrir a vergonha do pecado, né? Quando a gente está com essa roupa aqui, gente, é para a gente lembrar também, viu? Isso aqui é um memorial, isso aqui é um memorial, viu? Lembrar o que Deus fez, o pecado, o que o pecado fez com a gente. Pode passar. Aí, expulsos do paraíso. Pode. Separados de Deus. Pode passar. Aí a gente vê a primeira história, né? Caim e Abel, né? Caim matou Abel.
Aí 4.000 anos depois, de muitos sofrimentos dos filhos de Adão, pode passar. Uma voz clamando no deserto. Deus prometeu, fez a promessa lá, né? Eu estou passando assim, já fiz um resumo, viu, gente? Só para alegrar o nosso coração. Uma voz clamando no deserto, anuncia o Messias que Deus tinha anunciado lá no Jardim do Éden, né? Na queda. Ele já prometendo, né, a restauração. Olha como é que nosso Deus é maravilhoso, gente. Uma voz clamando dessa anuncia o Messias, o esperado de todas as nações. Nações também, eles falam nações, eles falam famílias, esperado de todas as famílias da terra. Amém? Pode passar. João Batista. Eis o Cordeiro, é esse aqui, ó. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Eu tinha acabado de falar desse versículo aí, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só um minutinho. Todo aquele que nele crê não pereça. Crer. A palavra crer aqui, no sentido, gente, de se render. Já viu quando o ladrão chega com o revólver para te assaltar? Você pode levar, pode levar. É a mesma coisa, Jesus, a minha vida é sua. A minha vida é sua. Amém? Pode passar. Cumpriu-se a promessa, né? Que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Cumpriu a sua palavra, cumpriu a promessa, cumpriu a sua palavra. Pode passar. Jesus ressuscitou, começou a fazer, ressuscitou, né? E deu uma missão para os seus discípulos, os seus seguidores: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quando você está levando o evangelho, você está levando a restauração de Deus, está começando a restauração de Deus. Você passa a ser um restaurador. Você está restaurando quando você está pregando o evangelho. A palavra de Deus fala para a gente pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Evangelho é o que? É uma boa notícia. Evangelho é uma boa notícia. Estamos vivendo o tempo aceitável do Senhor. Outro dia eu falei assim, qual que é o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o tempo de Noé, tempo de Sodoma e Gomorra. Data, essas coisas, a gente não pode falar, Jesus vai voltar hoje, mas nós não sabemos, dia e hora a gente não sabe, né? Mas nós estamos vivendo o tempo aceitável do Senhor, né? Pode passar. João capítulo 15, se vocês tiverem quem quiser ler depois o capítulo 15 todo, é tremendo, gente. Vai estar passando mais ou menos, eu vou passar mais ou menos um resumo, né? E fala, irmãos, vem lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. O evangelho. Ele vai falar lá embaixo, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? Falando que Jesus, né, morreu pelos nossos pecados. Então esse é o evangelho. Igual a gente fala assim, poxa vida, a minha vida está tão ruim, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Vai passar, viu? Ô, gente, nesse mundo tudo passa. Só não passa o amor de Deus por nós. Viu? Tudo passa. Eclesiastes fala que há tempo para chorar, há tempo para se alegrar. Às vezes você pode estar no tempo de choro, mas vai passar. Amém? Vai passar. Às vezes a pessoa está se alegrando, a outra está chorando. E a palavra de Deus também fala para a gente alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Pode passar. Aí ele falou, vocês vão, pregam o evangelho, eu vou para a casa do meu pai e vou preparar lugar. Quando tudo estiver pronto, eu voltarei para buscar vocês. A palavra de Deus também fala que nós somos a noiva de Cristo. A igreja, você, a noiva, nós somos a noiva de Cristo. Pode passar. O noivo vem buscar a sua noiva. Olha que coisa linda, gente. Um rei ali, né? Rei Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pode passar. Olha que promessa, gente. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto?
Pode passar. Olha, os mortos em Cristo, a palavra de Deus fala que na ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aqui, uma mãe, com a bonequinha aqui, chorando. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela chorando aqui, a filhinha dela, pode passar. Os mortos em Cristo estarão primeiro. Ah, ela aí, ó. Glória a Deus. Pode passar. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Já não vai precisar mais de restauração. Nós vamos ter um corpo transformado, um corpo glorificado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode passar. Vamos para a casa do Pai. Pode voltar, pode passar. Olha que maravilha, gente. Você viu aqui, ó. Lá do início, né? O leão com o cordeiro, né? Deus fala que a natureza está gemendo. Lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos capítulo 8, fala que a natureza geme, aguardando a redenção dos filhos dos homens. A natureza está gemendo, a gente vê aí, está gemendo. Pode passar. Ah lá, chegou lá, ó. És maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Pode passar. Ah, menininha, pode. Foi por mim? Foi por mim que o senhor morreu, Jesus? Foi por mim que o senhor deu a vida ali? Foi por mim? Pode passar. Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom, entra no gozo do seu Senhor. Fosse, como é que é? Me lembra aí, gente. Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um minutinho, gente. Eu tive uma irmã que ela partiu o ano passado. Foi meu irmão. E a minha irmã, eu estava conversando com meu cunhado no hospital. A saudade fica. Estava conversando com ele no hospital, ele falou assim, logo em seguida ele teve Covid, ele foi internado e não tinha nem uma semana que ela tinha partido. Ele falou: André, Luísa resolveu os problemas da alma dela, os conflitos da alma dela. Nós estamos aqui agora, nós ainda continuamos com nossos conflitos na nossa alma. Agora nós vamos estar resolvendo o conflito na nossa alma e vamos ajudar as pessoas a resolver o conflito da alma dela. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E a palavra de Deus fala aí, em 1 Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, no verso 19, se a nossa vida se resume só nessa vida aqui, nós somos os mais infelizes. Amém? Pode passar. Deus é o grande restaurador. Quando você está cansado, triste, abatido, arrependido, pode confiar que Deus vai restaurar a sua vida. Quando você está arrependido, porque às vezes a gente fica culpando o outro. Adão, quando caiu lá, Eva falou: a serpente me enganou. Quando ele foi para Adão, Adão falou: a mulher que o Senhor me deu. A gente tem mania, nós tem isso, porque nós somos da natureza adâmica. A gente tem mania de ficar julgando, de culpando as pessoas, né? Então Deus está querendo restaurar isso na nossa vida, está querendo trazer né? A Bíblia, pode confiar que Deus vai restaurar a sua vida. O sofrimento não é para sempre. O que eu falei ali, né? Não é para sempre, gente, né? Se a nossa vida se resume só a essa vida aqui, nós somos os mais infelizes. A Bíblia é uma carta apaixonada de um pai que quer dar aos seus filhos a alegria da eternidade. Lembrou do filho pródigo? Eu lembrei do filho pródigo aqui agora também, gente. Quando aquele filho saiu de casa, o pai foi de encontro a ele. Quando ele estava ali, o pai já chegou. O pai foi de encontro a ele. O pai foi de encontro. Vocês têm filho, né? Você tem 10 filhos na sua casa, um quer, tem escolhas.
Os profetas, Samuel, a palavra de Deus fala, a Bíblia é para a gente, homens, segundo, né? Hebreus fala que eram homens com as mesmas, né? Mesmas falhas nossas, mesmas fraquezas, né? Lá em Hebreus 11 fala dos homens heróis da fé, que eles eram, né? Confiaram, né? E tudo. Então a gente tem que confiar em Jesus, né? Enquanto estivermos aqui nesse mundo, a nossa responsabilidade para com Deus é obedecê-lo, confiar nele e submetermos a sua vontade, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quer a entendamos ou não, quando fizermos isso, encontraremos Deus no meio das nossas tribulações. Eu lembro, gente, quando eu estava passando para toda essa situação, a palavra que vinha muito no meu coração é a primeira passagem, Mateus 11, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Naquele momento, gente, estava ali, né? Dar um breve testemunho aqui, naquele momento ali, isso aqui é para a glória de Deus, viu? Porque na época o pastor até me chamou para vir aqui para dar uma palavra, mas tinha um Covid lá em casa, eu não podia sair, eu estava preso em casa, eu fiquei com o meu cunhado com Covid, e a minha irmã ali, tomando morfina ali, eu não podia sair, se eu contaminar, eu contaminava eles. Eu tinha que ficar ali, o pastor, eu vou, quando ele gritou, não vai não. Aí minha irmã, estou falando isso aqui para a glória de Deus, ela não estava aguentando mais orar, gente. Ela falou assim, será que Deus não me ama mais? Não, não aqui, filho, ó. Jesus te ama. Os irmãos não estão podendo vir aqui. Jesus está aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente louvava, a gente cantava, né? A gente vê na vida de Jó, né? Jó, tudo que passou, né? Bem sei que o meu Redentor vive, por fim ele se levantará, né? A esposa dele falou para ele amaldiçoar a Deus, ele falou, não, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, mas o meu Deus eu não amaldiçoo não, né? Então ali naqueles momentos ali eu falei, veio essa palavra, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O Espírito Santo também me deu uma passagem em João 15, né? Para a gente, Jesus falando, permanecer nele. André, será que Jesus vai me curar? Nós vamos orar, ué. Se a gente permanecer nele, porque, gente, quando a gente permanece na videira verdadeira, a gente vai saber o que Deus quer de nós. A gente vai saber quando vai responder a oração sim, não e por quê. Porque é que as coisas acontecem nas nossas vidas, quando a gente está ligado na videira. O pastor Valentino falou um versículo aqui, domingo aqui, se não me engano, Salmo 25, verso 14, né? A intimidade do Senhor é para os que o temem, ao qual ele revelará a sua aliança, né? Então a intimidade que você vai tendo com Deus, vai permanecendo em Jesus, né? Aí lá fala que tudo que você pedir, eu vou te dar. Aí tem que saber que tudo que é esse. E quando você tem intimidade, você vai entender ou não. A sua irmã vai vir para mim aqui. Vou curar. Vou. Né? Aí vem esse refrigério, vem esse alívio. Né? Igual eu falei aqui, o que me consola é que a tua palavra me vivifica. Quando fizemos isso, encontramos Deus no meio das provações, possivelmente até por causa de nossas provações. Então, gente, quando a gente estiver passando por provação, a gente pergunta para Deus, para quê? Não por quê. Por que disso, Deus? Não, para quê? Qual que é o propósito, Deus? O que o Senhor vai querer me usar lá na frente para ser bênção na vida dos irmãos? Aqueles irmãos que estão cansados, sobrecarregados, aflitos. Veremos mais claramente a magnificência do nosso Deus e diremos como Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Pode. Fim. Amém? Queria que o irmão orasse aqui.